Sejam bem-vindos a esta apresentação que tem como título Bíblia, Ciência e a Teoria da Evolução. Este título é sugestivo porquê? Porque de facto a ciência existe, a Bíblia fala de ciência e também fala da teoria da evolução. Mas a Bíblia separa as coisas. A Bíblia separa a ciência, a verdadeira ciência da teoria da evolução, como nós vamos ver ao longo desta apresentação. Nós vamos ver que, de facto, a Bíblia fala muito acerca de ciência. Aliás, nós poderíamos pegar na Bíblia, ir para uma aula e dar várias aulas de ciência apenas com versículos bíblicos. E depois vamos falar também o que é que a Bíblia diz sobre a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma coisa muito recente, não tem assim muitos anos, mas na palavra do Senhor, na Bíblia, já está descrita, já está explicada muitas coisas acerca da teoria da evolução. Também acerca de quem a ensina e porque é que as pessoas acreditam nela. É interessante que até há uma profecia que aponta para o início da teoria da evolução. Muitas coisas interessantes temos para ver nesta apresentação. Mas vamos começar, de facto, com a Bíblia. Sabem que na Bíblia, a Bíblia não tenta provar que Deus existe. A Bíblia afirma que Deus existe. Da mesma forma, a Bíblia não tenta provar que Deus é o Criador. A Bíblia afirma que Deus é o Criador. É assim que começa a Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. De facto, aqui não está nenhuma tentativa de explicação, está uma afirmação. No início, criou Deus os céus e a terra. E é assim que começa a Bíblia. E toda a Bíblia, de início ao fim, apenas faz sentido se Deus for o Criador. Porque se Deus não é o Criador, tudo se desmorona. E toda a Bíblia deixa de fazer sentido, como vamos ver mais à frente. Mas como é que Deus criou? A Bíblia diz logo no início, logo no terceiro versículo da Bíblia diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. É interessante que a criação do universo, de todas as coisas que nós conhecemos, a Bíblia diz que foi através da palavra. Deus proferiu frases e ao proferir essas frases, o universo apareceu. Como vimos nesta, haja luz e houve luz. E isto é muito interessante. Sabem, nós muitas vezes temos algumas vantagens do português ser uma língua latina. Porque é uma língua que deriva diretamente do latim. E a palavra em latim para universo é universum. E é muito interessante que nós conseguimos ver, pela origem desta palavra, coisas muito interessantes. Universo é uma composição de duas palavras, uni, que quer dizer único, um ou uma, e versum. Versum tem dois significados diferentes. Um dos significados é, como em português, verso, nós podemos ver o verso, ou seja, ver do outro lado. No reverso da medalha, dizemos nós, não é? Do outro lado, ou algo que está dobrado. Esse é um dos significados do verso. Mas tem outro significado. Um verso também pode ser algo que se lê. Pode ser algo escrito. Um verso pode ser algo que pode ser falado. De facto, um verso é também uma frase falada. E este significado é muito interessante. Porque a composição destas duas palavras, universo, significa para nós uma frase falada. E este significado no universo tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia apresenta. Deus falou e assim criou. É muito interessante a origem da própria palavra universo, apontar para a criação de Deus. Mas sabem que é muito interessante, existem vários versículos da Bíblia que dizem que podemos ver o caráter de Deus nas suas obras. Nós fomos, por exemplo, a Salmos, no capítulo 19, lemos o seguinte: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz a declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. O que é que este texto está a dizer?
Este texto está a dizer, efetivamente, que a obra das mãos de Deus, ou seja, a criação, é uma apresentação do próprio Deus. Declaram a glória de Deus, declaram o próprio Criador. Como é que nós conseguimos entender versículos como este à luz de uma sociedade moderna que tanto invoca a teoria da evolução? Mas outra, por exemplo, apóstolo Paulo escreve nesta carta à Igreja de Roma, em Romanos, no capítulo 1, diz claramente: porque as coisas invisíveis, nós podemos ver a Deus? Não, nós não podemos ver a Deus. Para nós, Deus é invisível, a divindade é invisível. Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, estamos a falar da divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Está aqui a dizer que, pela obra da criação, nós podemos ver o Criador. Isto é muito interessante, mas de facto, hoje, um pouco difícil se calhar para compreender para muitas pessoas. Mas será que nós realmente podemos na natureza apenas conhecer o Criador? Sabem, antes da queda, nenhuma nuvem pousou sobre o espírito dos nossos primeiros pais, para obscurecer sua clara percepção do caráter de Deus. Estavam perfeitamente conformados com a vontade divina. Como vestes, circundava-os uma linda luz, a luz de Deus. O Senhor visitava o santo par, instruindo-os mediante as obras de suas mãos. A natureza era o seu livro. É muito interessante. Nós hoje acreditamos que a Bíblia é a autorrevelação de Deus. Podemos conhecer a Deus pela palavra de Deus, pelo que está escrito. Mas antes do pecado, o que é que nós vemos? A natureza era um livro para Adão e Eva. E era mediante a natureza, mediante as obras das mãos de Deus, que realmente eles podiam conhecer o caráter de Deus. No Jardim do Éden, a existência de Deus era demonstrada nos objetos da natureza que os cercavam. Cada árvore do jardim lhes falava. As coisas invisíveis de Deus eram vistas claramente, sendo entendidas pelas coisas criadas, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Mas, conquanto seja verdade que Deus podia assim ser discernido na natureza, isso não favorece a afirmação de que depois da queda, um perfeito conhecimento de Deus fosse revelado a Adão e sua posteridade no mundo natural. A natureza podia comunicar suas lições ao homem em sua inocência. A transgressão, porém, trouxe sobre a natureza uma desgraça. Então nós vemos aqui uma diferença. Antes da queda, a natureza era suficiente para revelar Deus ao homem. Mesmo o homem podendo estar perante Deus face a face. Agora nem isso, nós não podemos estar perante Deus face a face. E agora a natureza não revela totalmente o caráter de Deus. Porquê? Porque a natureza agora sofre as consequências do pecado. E interveio entre a natureza e o Deus da natureza. As coisas da natureza que hoje contemplamos dão-nos uma ideia muito pálida da beleza e glória do Éden. Entretanto, o mundo natural, com voz inequívoca, proclamam a glória de Deus. Nas coisas da natureza, manchadas como se acham pela maldição do pecado, permanece ainda muita coisa bela. Apesar de a natureza já não ser a mesma que era antes do pecado, mesmo assim, ainda na natureza podemos ver e contemplar a obra do Criador. Mas a natureza não pode ensinar a lição do grande e maravilhoso amor de Deus. Por isso, depois da queda, não foi a natureza o único professor do homem. Nós tínhamos esta revelação. Antes da queda, tínhamos a revelação de Deus através da natureza. Hoje, também a temos. Mas agora essa revelação não é completa. E por isso precisamos de quê? Precisamos da Bíblia, da Palavra de Deus.
Estas palavras da Sagrada Escritura nada dizem de leis da natureza independentes. Deus fornece a matéria e as propriedades com as quais executar seus planos. Emprega seus instrumentos para que a vegetação cresça. Manda o orvalho e a chuva e o sol para que a relva germine e se estenda sobre a terra seu tapete verde. Para que os arbustos e as árvores frutíferas desabrochem os botões e produzam. Não se pode supor que seja posta em ação uma lei para que a semente opere por si mesma e a folha apareça porque isso tenha que fazer por si mesma. É facto, Deus instituiu leis, mas estas são apenas servos pelos quais ele efetua resultados. É pela imediata instrumentalidade de Deus que cada pequenina semente irrompe através da terra e surge para a vida. Cada folha cresce, cada folha desabrocha pelo poder de Deus. É muito interessante que nós podemos analisar cientificamente uma semente. Podemos medir o ritmo de crescimento, podemos ver quais são as condições que favorecem o seu crescimento ou não. Podemos fazer todas as medições e observações possíveis, mas não podemos chegar à conclusão qual é a força por trás que faz com que ela germine. Porquê? Quem é que escreveu na semente a lei que diz agora tens que germinar? Quem é que decide o momento em que ela germina? Isso a teoria da evolução não nos consegue explicar. Mas pela palavra de Deus vemos que pelo poder de Deus estas coisas acontecem. Os que possuem verdadeiro conhecimento de Deus não se tornam tão obcecados com as leis da matéria ou as operações da natureza que passem por alto ou se recusem a reconhecer a constante operação de Deus na natureza. Por isso nós temos escrito que Deus não é apenas um Deus criador. Deus é também aquele que mantém a sua criação. Mas atenção, Deus não é, a natureza não é Deus. Muitas pessoas levam isto ao extremo e olham para a natureza como se ela fosse o próprio Criador. A natureza é apenas uma representação, ou seja, pela natureza podemos conhecer o Criador. Mas a natureza não é o Criador. A natureza não é Deus, nem jamais foi Deus. A voz da natureza testifica de Deus, mas a natureza não é Deus. Como sua obra criada, ela simplesmente dá testemunho do poder de Deus. A divindade é o autor da natureza. O mundo natural não tem em si poder algum, senão o que Deus lhe supre. Existe um Deus pessoal. Não um Deus panteísta, um Deus que é o universo ou que é parte do universo, mas sim Deus é um Deus pessoal. Muitas pessoas podem olhar para uma árvore, olhar para uma flor e falar para elas como se elas tivessem algum poder especial. Não. Elas são apenas a obra deste Deus que está descrito na sua palavra. Mas dificilmente se encontra uma operação da natureza ao qual a palavra de Deus não faça referência. E este texto é muito interessante. Porque é isto que nós vamos passar agora os próximos minutos a fazer. É ver o que é que a Bíblia diz sobre ciência. É apenas um resumo de alguns aspectos, alguns curiosos, que realmente a Bíblia apresenta sobre ciência. Muitos deles nós aprendemos na escola, como descobertas recentes, coisas que chegaram ao conhecimento do homem há poucos anos, mas já há muitos anos estavam descritas na palavra de Deus, na Bíblia. Vou começar por um exemplo. Um relato científico diz o seguinte: é muito difícil estimar o número de estrelas e de galáxias no universo. As estrelas não estão espalhadas ao acaso pelo universo, mas encontram-se aglutinadas em ilhas estelares denominadas por galáxias. Todos nós sabemos isto, certo? Mas o texto continua. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea,
possui 200 a 400 bilhões de estrelas. As galáxias possuem em média centenas de bilhões de estrelas. E as estimativas também apontam para as centenas de bilhões de galáxias no universo. Por isso temos centenas de bilhões a multiplicar por centenas de bilhões. Mas reparem, eu sublinhei ali a mesma palavra duas vezes. O que é que diz? Estima-se. O que é que isso quer dizer? Porquê que se estima? Sabem porquê que se estima? Porque, de facto, ninguém consegue contar as estrelas. Apesar de toda a tecnologia, apesar de tudo, não é possível contar as estrelas. Mas porquê? Apenas consegue fazer estimativas. Mas sabem que isto já estava escrito na Bíblia há muitos anos? De facto, Deus, próprio Deus a falar com Abraão, lhe disse: olha agora para os céus, e quanto às estrelas, se as podes contar. É muito interessante este texto, porque de facto não é possível contar as estrelas. Os astrónomos ficam fascinados com a maneira, com a ordem que existe no universo. Era expectável que o universo, resultado de uma grande explosão, fosse um caos. Mas de facto no universo nós vemos que não é um caos. As coisas estão ordenadas, estão definidas e até parece que estão afinadas milimetricamente para funcionarem assim. Tudo no universo, estrelas, planetas, têm a sua ordem, percorrem o seu caminho. E de facto isto também se encontra na Bíblia. Diz em Jó, capítulo 30, o seguinte: ou poderás tu, portanto Deus está a falar para Jó, ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelo, ou soltar os cordéis do Orião, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com os seus filhos. A ursa, estamos a falar de uma constelação. Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra. Reparem, Deus está a dizer a Jó, há mais de 3.500 anos atrás, que todo o universo está devidamente ordenado. Algo que era impossível para o Jó saber há tanto tempo atrás. Mas quem é que fez isto? Quem é que pôs as medidas no universo? Quem foi? Jó tem a resposta. Quem lhes pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Foi este Deus Criador, que está a falar para o Jó, está a dizer: eu fiz isto assim, devidamente ordenado. Mas há muitos textos que de facto são impossíveis de estar escrito biblicamente se não houvesse inspiração de Deus. Eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, em Jó, capítulo 26, diz assim: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Isaías: porventura não sabeis? Deus até parece estar a dizer: então, não sabem? Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Fundamentos da terra, estamos a falar da criação. Ele, Deus, é o que está assentado sob o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende o céu como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Reparem, nestes dois textos, nós temos a dizer que a terra está suspensa sobre o nada, ou seja, não está pousada em lado nenhum, está suspensa. E também diz que a terra é um globo. Mas o mais interessante é que o livro de Isaías foi escrito há 2.700 anos atrás. O livro de Jó, que é por muitos considerado o livro mais antigo da Bíblia, foi escrito pelo menos há 3.300 anos atrás. Muitos defendem que até foi escrito há mais tempo.
como é que Jó ou como é que Isaías poderiam saber que a terra não está suspensa? Como é que eles poderiam saber que a terra tem a forma de um globo? Não podiam saber se não fosse Deus a inspirar realmente isto. Mas sabem que só nestes dois aspectos houve tantas lutas, tantas dissidências, tantas confusões e problemas ao longo dos séculos, até o ser humano chegar a esta conclusão. E na Bíblia já estava escrito há tanto tempo. Vamos ver mais alguns textos interessantes. Ainda relacionado com isto, nós podemos ver algo de muito interessante dita pelo próprio Jesus Cristo. Quando Jesus esteve a primeira vez nesta terra, um grupo de fariseus, líderes político-religiosos, vieram ter com Jesus. Sabem que quando Jesus esteve cá na terra a primeira vez, ele estava constantemente a mencionar que iria voltar mais uma vez e que viria no seu reino em glória. E os fariseus, ouvindo isto, foram ter com ele. Foram ter com ele e perguntaram, interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse. Qual foi a resposta de Jesus? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então aqui Cristo está a falar num dia específico. Qual é o dia? O dia da sua segunda vinda. O último dia da história deste mundo como ele é agora. E ele refere-se que será num dia. Certo? Um bocadinho mais à frente, o texto continua. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Então, como é que é? É num dia ou é numa noite? O que é que isto quer dizer? Vamos continuar. Duas estarão juntas moendo, portanto, fazendo o seu trabalho, neste caso moendo a farinha. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Qual é a ciência que está aqui? É realmente muito interessante. Cristo está a dizer que quando Ele vier, para uns será de dia, para outros será de noite. Uns estarão simplesmente no seu trabalho, outros estarão a descansar porque é de noite. Isto diz-nos o quê? Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo proferiu estas palavras. E estava a dizer àqueles homens que já existiam fusos horários, que a Terra é redonda, se aqui é de dia do outro lado do mundo, é de noite. Tanta ciência que nós podemos ver nestas palavras. E andaram os homens durante séculos a lutar de como é que seria a Terra. Qual seria a forma da Terra? E Cristo, há 2000 anos atrás, com estas simples palavras, explicou tudo isto. Mas, de facto, a Bíblia fala muito sobre ciência. E vamos resumir, porque senão estaríamos aqui muito tempo. E vamos ver que, de facto, podíamos dar muitas aulas de ciência com a Bíblia. Então, aqui o exemplo de algumas aulas de ciência que se podiam dar com a Bíblia. O ciclo da água, todos nós já ouvimos falar disto na escola. O ciclo do vento, a fotossíntese, deslocação da luz, o espectro da luz, o peso do ar, ou seja, a pressão atmosférica, e a erosão. Estes são só alguns exemplos. Poderíamos cavar ainda mais fundo, mas isto são só alguns exemplos simples de aulas de ciência que se podiam dar com a Bíblia. Mas vamos rapidamente ver os textos, então, que falam destes aspectos. Primeiro, então, o ciclo da água diz-nos, quer em Jó, quer em Eclesiastes, os seguintes versículos. Porque faz miúdas as gotas das águas, que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens? Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. É muito interessante como temos uma descrição tão bonita
e tão completa do ciclo da água na Bíblia. Ciclo do vento. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Hoje estão perfeitamente catalogados os circuitos do vento. E é muito interessante que este texto escrito há tantos anos demonstra e explica de uma maneira tão simples esses mesmos ciclos. Mais, processo de fotossíntese. A maneira como as plantas conseguem recolher energia solar e assim incorporar essa energia para o seu crescimento e desenvolvimento. Diz em Jó capítulo 8, e ele é viçoso perante o sol. Está a falar das plantas. E os seus renovos, ou seja, os seus rancos novos, saem sobre o seu jardim. E suas raízes se entrelaçam junto à fonte para buscarem água, para o pedregral atenta. O que é que diz esse texto? Este texto diz coisas muito interessantes. Primeiro diz que através do sol a planta consegue crescer e as suas raízes vão buscar à terra a água e os outros nutrientes. Como é que Jó sabia que o sol fazia este efeito nas plantas? É muito interessante que nós agora, ou melhor, para nós, isto é perfeitamente normal. Nós sabemos perfeitamente que a luz solar nas folhas permite o processo de fotossíntese e assim a planta vai buscar a sua energia. Mas isto, escrito há mais de 3.000 anos, já descrevia perfeitamente este processo. A deslocação da luz. Hoje todos nós sabemos que a luz se desloca. Até já conseguimos medir a velocidade da luz. Mas também Jó fala nisso. Onde está o teu caminho? Onde mora a luz? Ou mandarás aos raios para que saiam? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Tão simples estes textos, mas que nos mostram verdades científicas tão fortes e que demoraram tanto tempo aos homens para descobrirem. Aqui está a dizer que a luz percorre um caminho. E mais, ainda fala que a luz se reparte. Hoje nós sabemos, com um prisma, que podemos repartir a luz. Sabemos que a luz tem várias frequências, várias cores. Mas Jó já tinha escrito isto há muito tempo. Ainda mais um pormenor interessante tem este texto, que diz que a luz faz com que exista vento na Terra. Sabiam que a luz solar tem este efeito na Terra? O aquecimento provocado pela luz solar faz, de facto, grande interferência nos ventos que existem nesta Terra. É ou não a Bíblia um livro de ciência? É extraordinário, não é? Quando deu o peso ao vento? Como é que Jó poderia saber que o ar pode ser pesado? Ou, em linguagem mais correta e mais atual, que existe pressão atmosférica? Que o ar exerce a sua força perante tudo e perante nós mesmos. Mas isto, ou Jó era um grande cientista, como nós sabemos, ele cuidava das suas plantações e do seu gado, ou então, de facto, Deus falou com ele. Erosão. E, na verdade, caindo a montanha desfaz, e a rocha se remove do seu lugar. Como é que a montanha se desfaz? Como é que a rocha sai do seu lugar? As águas gastam as pedras, e as cheias afogam o pó da terra. É muito interessante, realmente. O processo de erosão, perfeitamente descrito na Bíblia. Já vimos muitas lições de ciência e vamos ver só mais um ou outro pormenor antes de entrarmos então na parte profética e na parte direta da teoria da evolução. Mas antes queria ver dois pormenores muito interessantes. Em primeiro, eu vou ler estes dois textos e depois vou contar uma história. Em Jó e em Salmos diz o seguinte. Em Jó diz, ou entraste tu até às origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo. O que é que está a dizer aqui Jó? Que no mar existe o quê?
o mais profundo abismo. Mais, Salmos. As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Aqui, Davi está a dizer que no mar existem veredas, ou seja, existem caminhos no mar. Jó diz que existem grandes profundidades, ou seja, um grande abismo no mar. Como é que Jó poderia saber isto? Como é que David poderia saber isto? Eu vou-vos contar uma história interessante. Este homem, Matthew Fontaine Maury, este homem viveu no século XIX e eu vou rapidamente ler a sua história, que é muito interessante e que tem a ver com os textos que acabamos de ler. Ele foi um astrónomo americano, historiador, oceanógrafo, meteorologista, cartógrafo, autor, geólogo e educador da Marinha dos Estados Unidos. Pelo número de títulos, vemos logo que era uma pessoa importante e com grande conhecimento. Ele foi apelidado como o descobridor dos mares e é o pai da oceanografia moderna e meteorologia naval. E depois também foi chamado cientista dos mares, devido à publicação de suas extensas obras em seus livros, e especialmente a Geografia Física do Mar, editada em 1855. O primeiro livro extenso e compreensivo na oceanografia a ser publicado. Maury fez muitas novas contribuições importantes, mapeando ventos e correntes oceânicas, incluindo faixas oceânicas para a passagem dos navios no mar. Certo? Agora reparem. Os dias em alto mar de Matthew Maury vieram a um fim repentino na sua idade de 33 anos. Depois de um acidente, quebrou a sua perna direita. Depois disso, ele dedicou seu tempo ao estudo da meteorologia naval, da navegação e do mapeamento dos ventos e correntes, procurando o quê? As veredas dos mares, mencionadas em Salmos 8:8, como acabamos de ver. Maury conhecia os Salmos de David desde sua infância. E o que é que ele disse? Se Deus disse que há veredas no mar, eu vou provar que elas não existem. Não. Se Deus disse que existem veredas no mar, eu vou encontrá-las. Então temos aqui um homem que pegou na Bíblia, acreditou que a Bíblia era um livro que falava sobre ciência e descobriu na Bíblia que existe alguma coisa que ninguém conhecia. Então o que é que ele disse? Se Deus diz, é porque existe. Eu vou procurar. Matthew tinha uma sólida decisão. Queria descobrir que veredas, que caminhos eram aqueles sobre as águas. Em um verso que sempre o intrigou. Mais tarde, já uma autoridade nas ciências dos mares e da navegação, o oficial tornou-se o superintendente de um órgão que ajudou a criar, o Observatório Naval dos Estados Unidos. Encontrou os melhores caminhos para as embarcações. Fez um importante apanhado das características dos oceanos. Em várias partes do mundo, ajudou a desenvolver importantes instrumentos para os navios e pôde finalmente descobrir o que eram aqueles velhos caminhos nas águas, citados milhares de anos antes no Antigo Testamento por um simples pastor de ovelhas, que se tornaria um dos maiores monarcas da história. Descobriu e mapeou as correntes marítimas. Então nós vemos aqui um homem que olhou para aquilo que David escreveu. Sabem, provavelmente David nunca sequer viu o oceano. E ele vivia a milhares de quilómetros do oceano. Mas David escreveu, inspirado por Deus, que existiam veredas dos mares. E este homem, ao ler os escritos de David, foi à procura e os encontrou. Para terminarmos com a parte de ciência na Bíblia, vamos ver só mais um pequenino aspecto. Reservas de neve. Este homem é Robert Edwin Perry. Foi considerado o primeiro explorador a pisar o Polo Norte. Quando? 1909. Polo Sul foi também
poucos anos antes, 1911, foram os primeiros seres humanos a atingirem o Polo Sul geográfico. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que para a nossa cultura ocidental, até ao século XX, ninguém sabia sequer que o Polo Norte e o Polo Sul existiam. Que estas reservas de neve, que estão quer no Polo Norte, quer no Polo Sul, eram completamente desconhecidas para o mundo ocidental. Mas mais uma vez, o nosso amigo Jó, apesar de nunca lá ter estado, já sabia que elas existiam. Ora, reparem. Jó 38, versículo 22. Acaso você entrou aonde? Nos reservatórios de neve. Já viu os depósitos de Saraiva? O que é que ele está a querer dizer? Ele está aqui a dizer, reparem, Jó, este texto tem mais de 3.000 anos. Já ele afirmava que existiam reservatórios de neve. Mas para terminar esta parte da ciência, eu queria ler o versículo a seguir. É que o versículo a seguir diz para quando são estes reservatórios. Nós, hoje, somos bombardeados com tanta informação. Porque o Polo Norte está a derreter, porque o Polo Sul está a derreter. Mas sabem que isto já está escrito há mais de 3.000 anos, que iria acontecer numa altura específica da história da humanidade. Porque o versículo a seguir diz assim, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem o que é que este versículo quer dizer, períodos de tribulação. Para os últimos dias da história desta terra. E estes grandes reservatórios de neve estão guardados para esses dias. Por isso, eu queria vos dizer o seguinte. É difícil não ver ciência na Bíblia. Porque, de facto, nós vemos que está por todo lado. Ao contrário da Bíblia, os cientistas dizem que tudo começou com um grande estrondo, com uma grande explosão, com um Big Bang. A Bíblia também fala de um Big Bang. A Bíblia também fala de um grande estrondo. Mas não é um grande estrondo que deu origem ao universo. Reparem o que é que diz 2 de Pedro. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. A história deste universo, a história deste planeta, não veio da origem de um grande estrondo, mas, segundo a Bíblia, terminará com um grande estrondo. E, de facto, evolução é algo que a Bíblia não diz que está a acontecer ao nosso planeta. Pelo contrário, diz que o planeta está em desevolução. Em Hebreus, lemos, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são as obras das tuas mãos, e eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. A Bíblia está a dizer que a terra está a envelhecer. Não está a evoluir, está a desevoluir. De facto, se nós formos ver, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, diz exatamente o mesmo. Que as coisas tendem para a decadência. E, de facto, isso não favorece a teoria da evolução. Mas há tantas coisas que a teoria da evolução não consegue explicar. Como vimos, hoje não é o objetivo desta apresentação. Mas, por exemplo, como é que evoluíram as plantas? Sabem que as plantas precisam dos animais para se reproduzirem. Por outro lado, os animais precisam das plantas para sobreviverem. Se aparecessem primeiro as plantas, não havia animais para elas se reproduzirem. Se aparecessem primeiro os animais, não havia plantas para eles se alimentarem. E são este tipo de situações que são impossíveis de explicar à luz da teoria da evolução. Outro exemplo, porque é que existe macho e fêmea? Como poderiam dois seres da mesma espécie divergir ao mesmo tempo para manter a espécie viva? Se viesse a evoluir primeiro o macho, não tinha a fêmea.
Se fosse a primeira fêmea, não tinham macho. É de facto um problema tão grande que os cientistas nem sequer querem tocar nele. Olha, reparem este artigo. Diz assim: a evolução do sexo é um dos muitos quebra-cabeças da biologia evolutiva moderna. Muitos grupos de organismos, especialmente os animais e as plantas, reproduzem-se sexuadamente, ou seja, é preciso um macho e é preciso uma fêmea. No entanto, como as hipóteses para a origem do sexo são difíceis de comprovar experimentalmente, a maior parte do trabalho atual tem-se centrado no aspecto de manutenção da reprodução sexual. O que é que isto quer dizer? Os cientistas não conseguem explicar, então põem de lado, porque de facto, à luz da evolução, não se consegue explicar a evolução de ser macho e de ser fêmea. Mas na palavra de Deus, se nós acreditamos na Bíblia, tudo se torna claro. Sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Porque assim diz o Senhor. E ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido? Onde é que nós lemos? Na palavra de Deus. Que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez. Jesus proferiu estas palavras. E ele sabia o que estava a dizer. Porque no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Sim, Cristo estava lá no princípio. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. É muito interessante que muitas pessoas querem acreditar em Cristo, mas querem pôr de parte o relato da criação em Gênesis. Mas não se pode dissociar as duas coisas. Porque Cristo disse: porque se vós cresceis em Moisés, quem é que escreveu Gênesis? Moisés. Se vós cresceis em Moisés, creis também em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como creis nas minhas palavras? O que é que Jesus está a dizer? Se acreditas em mim, tens que acreditar então em quê? Em Moisés, porque ele escreveu de mim. Mas a Bíblia apresenta um problema. É que a Bíblia apresenta um adversário. E diz em Apocalipse 12: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Qual é o objetivo então deste adversário? É enganar. E se a Bíblia diz que Deus é o Criador, este adversário vai dizer exatamente o contrário. Deus não é o Criador. Na palavra de Deus, nós podemos encontrar o relato da criação. Mas a palavra de Deus é muito precisa quando se refere a ela própria. Ao contrário deste texto que nos fala em engano, a palavra de Deus, quando se refere a ela, diz exatamente o contrário. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Não pode haver duas verdades. Ou o relato bíblico da criação é verdade, ou a teoria da evolução é a verdade. Ambas não podem ser a verdade. E a Bíblia própria alerta para quando nos desviamos das palavras que lá estão escritas. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A Bíblia diz que o verdadeiro conhecimento está na palavra. E se nós desviarmos da palavra, iremos então desviar-nos da instrução. Mas, para entrarmos na parte final, eu queria fazer uma pergunta. Porquê é que quem acredita em Deus adora a Deus? Já se perguntaram? Porquê é que Deus é digno de adoração? Sabem, tem tudo a ver com o que nós estamos a falar. A Bíblia diz em Apocalipse: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Porque
porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. O que é que este texto está aqui a querer dizer? Que Deus é digno de adoração porque Ele é o Criador. Sem a criação, o que é que acontece? Não há nenhum motivo. O próprio Deus deixa de fazer sentido se não for o Criador. E por isso é que a Bíblia alerta, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Se nós acreditamos no relato da criação, então nós temos um Deus o qual devemos adorar. Mas se nós acreditamos na evolução, então estamos a adorar a natureza. Porque a natureza se auto-criou. A natureza é o nosso Deus. E então estamos a substituir, segundo a Bíblia, a verdade de Deus em mentira. No entanto, atualmente, a teoria da evolução tornou-se regra obrigatória em todas as escolas e em todo o mundo. É obrigatório todos os países que pertencem às Nações Unidas ensinarem a teoria da evolução nas suas escolas. E por isso, temos aqui um problema. Qual é este problema? Por um lado, temos a Bíblia que ensina uma coisa e temos os professores e a escola que ensinam outra coisa. E é por estes aspectos que a Bíblia alerta os professores, alerta os mestres. Reparem o que ela diz. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Ou seja, não torneis muitos de vós professores. Porquê? Porque sabendo que havemos de receber maior juízo. O que é que isto quer dizer? Todos aqueles que ensinam serão julgados de uma forma mais estreita. E por isso têm que ter cuidado com o que ensinam. Eu recentemente vi uma estatística que me assustou. Essa estatística diz que 75% dos jovens perdem a sua fé em Deus durante o secundário. Durante o ensino secundário, 75% dos jovens perdem a sua fé em Deus. Sabem o que é que a Bíblia diz sobre professores que fazem com que as crianças ou jovens percam a sua fé? Em Mateus diz: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim. Ou seja, temos um professor que está a ensinar alguém que crê em Deus. E o escandalizar, ou seja, remover a sua fé, melhor lhe fora que se lhe pendurassem ao pescoço uma mor de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Sabem o que é uma mor de uma azenha, não sabem? É uma pedra muito grande que servia para moer a farinha. E este texto pode parecer um bocado estranho, mas o que é que ele está aqui a querer dizer? Mais valia nunca teres existido do que vires ensinar algo que vai fazer com que um jovem ou uma criança deixe de acreditar em Deus. Pode parecer um texto um bocado violento, mas se a Bíblia é verdade, se Deus realmente existe, e estes professores estão a impedir muitas pessoas de um dia terem a salvação eterna. Queria-vos contar uma experiência. Já por 2 vezes tive a oportunidade de estar na Holanda. E nessas 2 visitas, em ambas as visitas, foi visitar este jardim. Este é considerado o jardim de primavera mais bonito do mundo. Tem um nome um bocado estranho. Claro, todos os nomes na Holanda para nós são um bocado estranhos. Keukenhof, ou algo assim parecido. E de facto, lá pode-se tirar fotografias muito, muito bonitas. Esta fotografia, e as outras 2 que vamos ver, fui eu que tirei, ou foi a minha esposa que tirámos com as nossas máquinas. E de facto, é um sítio muito bonito. É um sítio onde tem milhões de flores, que formam jardins muito, muito bonitos.
Sabem, por vezes vamos a sítios que têm uma fotografia muito bonita e chegamos lá e o sítio nem é assim nada de especial. Mas este sítio é exatamente o contrário. Por muito bonita que seja a fotografia que eu vos esteja aqui a mostrar, garanto-vos que lá estar é totalmente diferente. Não conseguimos perceber a beleza deste local. De facto, aquele jardim, aquelas flores, têm uma beleza que é quase inexplicável. Estar lá, passar um dia neste sítio, traz um sentimento, talvez um pouco de nostalgia, a fazer pensar como é que seria realmente a beleza do Jardim do Éden. Se já aqui na Terra conseguimos ver coisas tão bonitas, que são só uma pálida imagem daquilo que lá estava. Mas eu queria que pensássemos na seguinte pergunta. Porquê que as flores são bonitas? Qual o motivo? Se a teoria de evolução é verdade, qual o motivo das flores serem bonitas? Sabem, só o ser humano consegue apreciar a beleza das flores. Não há nenhum animal que pare, se ponha a olhar para as flores, se ponha a apreciar a sua beleza, consiga realmente entender esta flor é tão bonita. Nada. Para um animal, uma flor é como uma casca de uma árvore, é como a relva, como uma planta, é exatamente igual. Mesmo os insetos e os polinizadores das flores, todos eles não conseguem realmente perceber a beleza da flor. Até porque, na sua visão, eles não veem uma flor como nós. Por exemplo, uma abelha nem sequer consegue visualizar as cores da flor como nós vemos. E nem sequer consegue ver focado como está nesta imagem. Não, vê totalmente diferente. Então porquê? Porquê que a flor é tão bonita? Porquê que nós olhamos para uma flor, oferecemos uma flor devido à sua beleza? A função da flor é providenciar a reprodução da planta. Isso é feito pela polinização. Mas essa função podia perfeitamente ser exercida sem a flor ser assim bonita como é. Por isso, não há nenhum motivo para ela ser bonita. Mas a resposta a essa pergunta encontra-se na Bíblia. Em Mateus, diz assim: Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. O que é que a Bíblia está aqui a dizer? Está aqui a dizer que as flores são bonitas porque Deus as criou assim. Não há mais nenhum motivo para as flores serem bonitas, a não ser este motivo. Deus criou as flores bonitas para que o ser humano pudesse apreciar essa beleza. E isto, de facto, é uma prova excelente, espetacular, em relação à criação. Mas eu queria vos falar agora de uma profecia. Uma profecia que fala exatamente quando iniciaria a teoria da evolução. A Bíblia tem surpresas espetaculares para nós, realmente. Em Apocalipse 14, fala-nos da mensagem dos três anjos. E aqui temos as duas primeiras. Como sabem, quem está familiarizado com estes textos proféticos, a primeira mensagem angélica diz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Quando é que começou o juízo de Deus? As pessoas que estão familiarizadas com as profecias bíblicas, especialmente com a profecia das 2300 tardes e manhãs, sabem que este juízo começou em 1844. Mas nós não queremos ver isso. Nós queremos ver realmente, mais especificamente, sobre a teoria da evolução.
Nós também sabemos que as mensagens angélicas têm duplo comprimento. O primeiro foi na altura do fim da profecia das 2000 tardes e manhãs, ou seja, por volta de 1844. E a segunda é hoje. Nós temos a obrigação de pregar estas mensagens angélicas. Agora reparem nestes textos. Referindo-se a Apocalipse 14, esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, que é a segunda mensagem angélica, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 do Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a introduzir-se nas várias organizações que constituem Babilônia. Desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada, quando? No verão de 1844. Então estas mensagens tiveram o seu primeiro cumprimento, esta profecia, esta visão de João, que já aconteceu há 2000 anos, teve o seu primeiro cumprimento no verão de 1844. Mas aconteceram mais coisas em 1844, sabiam? Eu vou-vos mostrar uma coisa muito interessante. Em 1844 foi publicado este livro. Está ali, 1844. Este livro que tem como título Vestiges of the Natural History of Creation foi de facto um livro muito importante. Foi um livro publicado anonimamente na Inglaterra em 1844. Propunha uma teoria natural de evolução cósmica e biológica, colocando juntas numerosas teorias científicas especulativas daquela época, tendo criado considerável controvérsia política na sociedade vitoriana devido ao seu radicalismo e por ser pouco ortodoxo. Explorando os avanços contemporâneos acerca da prensa gráfica a vapor e a popularização dos trabalhos derivados, o livro tornou-se um best-seller. Foi dos primeiros grandes best-sellers científicos, vendendo milhares de cópias, sendo lido por pessoas com e sem destaque social, do plebeu até à rainha. O livro era particularmente polémico, justificando assim a postura de anonimato do autor, por explicitamente declarar o ser humano também uma espécie resultante de um processo evolutivo e de transmutações. Ideia esta até então mantida à parte. Em discussões sobre fixismo versus transmutação, dando direto confronto com o dogma religioso em vigor à época, a do homem como ser especial na criação, gerado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, este foi o primeiro livro a trazer o quê? Evolução versus criação. Embora não apresentasse nenhuma explicação acerca das causas ou o mesmo do mecanismo que ocasionaria esta transmutação, o livro foi de vital importância para a divulgação da ideia da transmutação e na solidificação do conceito de evolução junto à sociedade da época, ao impelir a crítica ao fixismo e a busca por respostas quanto à casualidade e mecanismos inerentes à transmutação. O que é que isto quer dizer? Isto foi o primeiro passo. E isto resultou no quê? Estas não tardaram a ser encontradas, sendo primeiro apresentadas de forma convincente num livro. Qual foi esse livro? A Origem das Espécies. Obra de vida, conforme de conhecimento público, a Charles Darwin. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a teoria de evolução começou a ser pregada quando? Em 1844. Na mesma altura em que, a primeira vez que as mensagens angélicas foram pregadas, como vimos no verão de 1844, também a teoria de evolução começou a ser pregada. E isto é muito interessante, porque sabem o que é que diz o final da primeira mensagem angélica? Diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Em 1844 começou o quê? O juízo de Deus. E o que é que se devia pregar a partir daí? E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e a fonte das águas.
Nunca este texto fez tanto sentido. Nunca esta pregação fez tanto sentido. No ano em que começou a ser posto em causa Deus como Criador, é no ano em que devíamos começar a pregar que Deus é o Criador. É extraordinária, de facto, a Bíblia. E a Bíblia até marca o ano em que devemos começar a pregar que Deus é o Criador. Porque pela primeira vez a teoria da evolução começou a ser pregada. Estamos quase a chegar ao fim. Mas sem antes terminamos com mais 2 ou 3 versículos bíblicos e mais um pormenor interessante que a Bíblia fala em relação à teoria da evolução. Sabem que a teoria da evolução, ao ser começada efetivamente em 1844, ela foi uma agregação de várias outras ideias anteriores. Mas a base inicial para tudo isto foi uma teoria que se chama-se uniformitarismo. Tem um nome um bocado estranho. Mas o que é que isto quer dizer? Muito rapidamente. O uniformitarismo é um princípio científico que originalmente foi proposto por James Hutton, que é considerado um dos precursores da geologia moderna. A teoria uniformitarista baseia-se na reprodução uniforme dos dados observáveis em fenómenos geológicos atuais para a interpretação da ocorrência destes fenómenos no passado. Seus primeiros defensores procuraram refutar o catastrofismo. O que é que isto quer dizer? Em português, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quem defende esta teoria diz que tudo desde o início esteve igual. E uma catástrofe universal seria impossível. Porquê que uma catástrofe universal era impossível? Porquê que estes homens, que tinham como primeiro objetivo dizer que o dilúvio nunca poderia ter acontecido? Sabem porquê? Porque se houvesse uma catástrofe universal a nível da Terra, a teoria da evolução não podia existir. Porque o processo evolutivo tinha que começar outra vez. Por isso, nunca na história da Terra podia haver uma catástrofe universal na Terra. Então, para refutar esta ideia, foi então criada esta teoria. E diz mais precisamente, os princípios da teoria são atualismo geológico, ou seja, os acontecimentos do passado são resultado de forças da natureza idênticas às que se observam na atualidade, ou seja, tudo permanece igual. Gradualismo, os acontecimentos geológicos são o resultado de processos lentos e graduais. A teoria do uniformitarismo foi posteriormente desenvolvida por Charles Lyell e confirmado por Charles Darwin, através do estudo do evolucionismo. Portanto, esta é a base de toda a teoria da evolução. Tudo sempre foi assim. E nunca houve uma destruição universal. A Bíblia já tinha esta teoria programada. Ou seja, a Bíblia já fala que os homens iriam acreditar nisto mesmo. Acredita no que eu estou a dizer? Isto que está aqui escrito, que fui buscar à Wikipédia, que foi uma teoria que se iniciou há pouco mais de 200 anos, que deu origem à teoria da evolução. Já a Bíblia dizia que isto ia acontecer. Em 2 de Pedro nós lemos, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas do vosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Primeiro ele fala em quê? Para que vos lembreis. De quê? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias... Quando é que são os últimos dias? Agora, os últimos anos da história deste mundo. O que é que ia acontecer nos últimos dias? Virão
escarnecedores. O que é um escarnecedor? Alguém que diz mal de alguma coisa. Virão escarnecedores. Vão escarnecer de quem? E esses escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. O que é que são concupiscências? São prazeres sensuais, ganância por propriedades materiais, desejo libertino, lascívias carnais. São o desejo do nosso corpo carnal. Isso são as concupiscências. Eles querem seguir as suas concupiscências e por isso são escarnecedores. O que é que isto quer dizer? E eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais todas as coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. O que é que eles ignoram? Que pela palavra de Deus tudo veio à existência e que pela palavra de Deus tudo foi distribuído quando? Nas águas do dilúvio. Então nós vemos que estes escarnecedores têm duas características. Primeira característica, ignoram a palavra de Deus, não acreditam na criação, nem na destruição pelo dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, dizem os escarnecedores. Como? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que é que está aqui a querer dizer então, Pedro? Está a dizer que estes escarnecedores que não acreditam nisto, que preferem acreditar no uniformitarismo, preferem acreditar na teoria da evolução, o que é que eles têm a aguardar? Qual é o seu destino? É, de facto, o juízo final de Deus. E isto é muito interessante para cada um de nós. E eu queria terminar com um texto de Apocalipse. Um texto muito interessante. Porque Apocalipse não é um livro de destruição, não é um livro de guerra, é um livro de esperança. E eu queria terminar esta apresentação sobre a Bíblia, ciência e a teoria da evolução com palavras de esperança. Porque a Bíblia afirma como é que começou este universo, mas também diz qual é a esperança que nós temos. E o apóstolo João, nesta visão há 2000 anos atrás, diz: E vi no céu, e vi novo céu e nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Se nós acreditamos na palavra de Deus, esta é a promessa que nós temos. Apesar de nós vivemos num mundo com problemas, com aflições, nós temos esta promessa. Se o relato da criação é verdadeiro, o relato da nova terra também o é. Que possamos ter esta esperança no nosso coração. É o meu desejo para cada um de nós. Amém.